Uma das coisas mais legais que a gente teve nesse mês de outubro foi o lançamento de One Piece dublado na Netflix. Muita gente começou a assistir pela primeira vez aí e também uma galera começou a ver pelo sentimento de nostalgia. Mas você sabia que One Piece está lotado de referências culturais, de personagens históricos que o autor Eiichiro Oda utilizou para construir a obra? Quer saber um pouquinho mais dessas referências? Então bora pro vídeo. Salve galera, tudo beleza? Bem-vindos aqui ao canal Duoverso, eu sou o Martin. Obrigado aí pela sua presença. Você tá aqui nesse canal onde a gente fala de animes, mangás, sempre com mais profundidade, com pontos, com referências culturais aí que trazem aí uma riqueza para essas obras que a gente tanto ama. Obrigado pelo seu apoio e apoie aí o trabalho do Duoverso, que tá no começo, a gente tá começando os primeiros vídeos, aí começando as primeiras análises. Então deixa seu like, se inscreve no canal, apoia, realmente dá uma força aí pro Duoverso. Então bora falar hoje de One Piece, essa obra aí que já existe há mais de 20 anos, cativando muitas pessoas em anime, mangá, em live action. One Piece é a história do homem que quer se tornar o rei dos piratas, o Monk D. Luffy. Então o Luffy é o protagonista, ele sai numa jornada para realmente tornar aquele que alcança o One Piece e pode se tornar o rei dos piratas aí no mundo. Mas a história de One Piece vem realmente lotada de referências culturais que eu vou falar com vocês hoje nesse vídeo. Bom, bora falar da primeira. Você lembra aí do Gold Roger? Se você assistiu ao anime de One Piece, todo o trecho, todo o comecinho aí do episódio fala a história do Gold Roger, do homem que tornou o rei dos piratas e que ia legar como maior tesouro One Piece. O Gold Roger, que a gente conhece em One Piece, nunca existiu na vida real, mas teve um pirata que inspirou a sua criação. Ele foi o francês Oliver Levasseur, um pirata do século XVIII. Esse Oliver, ele foi um pirata que foi preso, mas ele era relativamente famoso na sua época, e aí perto da sua morte, ele jogou seu colar de criptogramas, que são pequenos enigmas aí, pequenos códigos que estão ali prontos para serem decifrados pelas pessoas. Ele jogou aí para a multidão e falasse que quem conseguisse decifrar o seu colar de criptogramas conseguiria a localização do seu tesouro, e que era avaliado em mais de 1 bilhão de libras. Então aí a galera aí ficou aí com esse desafio que o Oliver deixou antes de morrer. Bem parecido com a história do Gold Roger, não é mesmo? E você que gosta de One Piece deve gostar do próximo personagem que eu vou falar agora, que é um dos protagonistas, Roronoa Zoro, o imediato do bando dos Chapéus de Palha, um dos primeiros personagens a serem apresentados e o segundo em comando, depois do Luffy. Ele compartilha seu nome com Francis Roronoa. Ele é um pirata do século 17 e que foi, na verdade, muito famoso pela sua crueldade. Francis Roronoa era conhecido aí por ser muito cruel com seus adversários, por promover massacres e também aí por torturar, até mesmo estuprar mulheres e todas as outras pessoas que ele fazia de refém. Então aí era um cara bem bad boy, um cara assim bem pesado. Bom, e outro personagem que tem uma referência histórica bem legal por trás do seu nome é o Portugas de Ace, ele que é o filho do Gold Roger, também o irmão adotivo do Luffy, é um dos piratas aí com mais fãs dentro da obra de One Piece. Bom, o Ace ele carrega aí um nome parecido com um personagem chamado Bartolomeu Il Português. Português. É parecido aí. Na verdade, esse Bartolomeu Il Português foi um pirata português que ficou famoso pela criação do Código da Pirataria. Ou seja, os piratas na época de ouro da pirataria, eles tinham um código moral a se seguir, que ditava várias regras de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam agir. Uma das regras é que depois das 8, você não poderia mais beber dentro do navio, mas sim somente no convés. Outra regra bem curiosa aí é que existiam formas de como dividir, como partilhar o saque. Então, se os piratas conseguiram saquear alguma embarcação, alguma coisa, eles tinham normas de como tá dividindo entre o capitão, entre o vice-capitão, entre a tripulação. E outra norma até bem controversa que os piratas tinham é que mulheres e crianças não eram permitidos nos navios. Bom, esse era o código da pirataria que o Bartolomeu Il Português criou. Bom, e no comecinho de One Piece a gente também tem outro personagem bem legal que traz uma referência histórica bem legal, que é a Alvida. Foi a primeira antagonista aí que lutou contra o Luffy logo nos primeiros episódios e levou um sacode aí do protagonista. Mas ela compartilha o nome com a Alvida, que seria a primeira pirata mulher da história. Bem legal essa referência, né? Essa Alvida surgiu no século V e ela seria, na verdade, uma princesa da Escandinávia que teve um casamento forçado com aí um príncipe da Dinamarca. Mas ela não curtiu essa história de casamento forçado, de casamento arranjado e fugiu junto com algumas
amigas disfarçadas de marinheira e foram se aventurar no mar. Elas depois entraram num navio pirata, aí se tornaram piratas, e com o tempo a Alvida se tornou capitã do navio pirata em que ela se encontrava, tornando assim uma pirata aí que já executava suas atividades sob seu próprio comando. Bem interessante, né? Conta a história aí, contam as lendas de que em certo momento os piratas da Alvida entraram em conflito com a marinha da Dinamarca. E numa dessas batalhas ela acabou lutando contra o príncipe da Dinamarca, que justamente era o seu pretendente lá do comecinho da história. Bom, conta aí também a narrativa de que a Alvida acabou se convencendo aí pelo príncipe da Dinamarca. Ela ficou muito feliz com a bravura, ficou muito impressionada aí com o quão destemido era o príncipe da Dinamarca e acabou se casando junto com ele, se tornando uma princesa ali na Dinamarca e viveram felizes para sempre. Podia ter até a historinha da Disney, não é mesmo? E para fechar, a gente não pode falar do pirata mais famoso aí das histórias aí dos contos, que é o Barba Negra. Em One Piece a gente tem dois personagens que lembram muito esse personagem da história real, que é o Barba Negra, o Marshall D. Teach, e também o Barba Branca, o Edward Newgate. Bom, o nome real aí do Barba Negra da história que a gente encontra aí nas histórias de pirataria é Edward Teach, ou seja, o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, ele usou o Teach para dar nome ao Barba Negra e o Edward para dar nome aí ao Barba Branca. Mas o Barba Negra da história, ele tem aí suas certas curiosidades e referências dentro aí do personagem. Ele que existiu no século XVIII, que é chamada a Era de Ouro da pirataria, era muito conhecido, claro, pela sua barba grande e densa, sua barba negra, e que diziam que até que ele mesmo fazia tranças aí na sua barba, bem parecido com o visual do Barba Negra que a gente tem no One Piece pós-time skip. Bom, contava que uma das principais características do Barba Negra é que ele gostava de assustar os seus adversários. Ele tinha várias técnicas, várias formas de estar amedrontando tanto a sua própria tripulação quanto os seus adversários. Então ele ficou muito famoso por meter medo aí nos adversários que ele tinha. Essa ideia de aterrorizar os seus oponentes acabou fazendo com que ele ficasse famoso bem rápido, porque na realidade o Barba Negra ele só navegou de 1716 a 1718, bem pouco tempo. Tem várias histórias aí do infame Barba Negra, dizem até, tem dúvida se ele realmente era um cara muito cruel ou se só tinha fama mesmo aí de ser o cara malvado, ser o cara aí que só colocava medo nas pessoas, mas não era tão cruel assim. Bom, conta a história que o Barba Negra teve 14 esposas em diferentes portos pelo qual ele passava, e a morte do Barba Negra veio através da Marinha Real Britânica, quando as histórias que o Tenente Maynard conseguiu surpreender o Barba Negra e a tripulação dele, entraram num feroz combate, mas no final das contas o tenente conseguiu decapitar aí o Barba Negra e expôs na proa do seu navio a cabeça do infame pirata aí, o pirata que ganhou tanta fama através de aterrorizar as pessoas. No final das contas, contam aí os seus tripulantes e que ele tinha um tesouro escondido que valia aí muito dinheiro, mas que ninguém tem detalhes aí do que aconteceu. Bom, é a história de pirata, não é mesmo? História de marinheiro que fica por aí mesmo. E esse foi o nosso vídeo sobre referências no mundo de One Piece, referências históricas de piratas da vida real. Mas One Piece está lotado de referências. Você gostou? Quer outro vídeo aí com mais curiosidades, com mais inspirações da vida real? Deixa nos comentários e também deixa seu like, se inscreve no canal e apoia o trabalho do Duoverso. A gente está começando, seu apoio é fundamental. Obrigado aí pela sua presença. Aqui é um duo, eu e você estamos aqui nesse duo da vida. Muito obrigado e até a próxima.